Estamos de volta, gente, nosso terceiro bloco. Eu deixei uma perguntinha lá no outro bloco, que era a seguinte. O direito do trabalho é omisso em relação ao tema da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O seu artigo 8º, porém, lá da CLT, afirma que na hipótese, amigos, na hipótese de omissão da legislação trabalhista, devemos chamar à baila, chamar à aplicação o direito comum, tá? O direito comum, no caso, que é o direito civil. Desde que essa aplicação do direito comum não venha a invalidar, não venha a derrubar aí a principiologia trabalhista. Eu deixei a pergunta, será que aplicar o direito comum na hipótese, lá com sua teoria maior, coaduna-se com o direito do trabalho? Os tribunais, a jurisprudência trabalhista, as casas judiciais trabalhistas, vem entendendo que sim, que não dá para aplicar o direito civil na hipótese, porque a teoria maior é uma teoria que é mais pesada para o empregado. Gente, o direito do trabalho, ele sempre deve ser enxergado na seguinte ótica. O empregador é um hipersuficiente. É um hipersuficiente porque tem uma condição econômica melhor, enfim, tem o capital em sua mão, pode, né, explorar o seu empregado. Então, enquanto o empregador é um hipersuficiente, o empregado é um hipossuficiente. Então, você tem esse desnível, tá? Esse desnível técnico aí. Para você igualar isso aí, o que acontece? A legislação vem dando uma proteção maior ao empregado, buscando justamente, ó, igualar essa questão. E nessa ótica de proteção melhor ou maior ao empregado, não há como se aplicar uma teoria maior. Porque a teoria maior é mais complicada de desconsiderar, né? Como tem um número maior de requisitos, fica mais difícil de você desconsiderar. Então, largamos de lado a teoria maior e buscamos uma teoria o quê? Menor. Buscamos uma teoria menor. Aplica-se muito por analogia o Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Então, fique atento na hora da prova. Sobre essa extinção, essa desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, alguns questionamentos. O primeiro que está aí no seu material de apoio, eu já respondi, né? Extingue a pessoa jurídica, vimos no bloco passado que não. Que não extingue a pessoa jurídica. O segundo questionamento é, pode ser aplicada a toda e qualquer modalidade de pessoa jurídica? Será que pode? Isso vez por outra cai em prova e embola muita gente, viu? E aí, pode. É plenamente possível. Pouco importa a modalidade da pessoa jurídica. Se é uma pessoa jurídica com finalidade lucrativa ou não, isto não importa. A desconsideração, pouco importando a modalidade da pessoa jurídica, poderá ser aplicada a toda e qualquer modalidade de pessoa jurídica. ONG pode sofrer desconsideração, fundação pode, associação pode, as sociedades por razão de ordem lógica, porque objetivam o lucro, enfim, objetivando ou não o lucro, enunciado 284 do CJF, 284 do CJF, é plenamente possível sim a desconsideração. Seguindo nas questões, será que a própria pessoa jurídica pode pedir para ser desconsiderada? Será? Será que a própria pessoa jurídica, senhores, pode pedir para ser desconsiderada? Porque olha só, joga aí na tela. Quando a gente trabalhou com os requisitos lá do Código Civil para desconsideração, o primeiro requisito tem que ser o pedido expresso, feito pela parte ou Ministério Público. O primeiro requisito tem que ser pedido expresso, feito pela parte ou pelo Ministério Público. E a parte é a pessoa jurídica. A parte é a pessoa jurídica. E aí, uma das partes, né? Geralmente uma pessoa ajuizando uma ação contra uma pessoa jurídica. E aí, pode a própria pessoa jurídica pedir a sua desconsideração? Pode. A própria pessoa jurídica poderá pleitear para ser desconsiderada. Mas, Luciano, isso é estranho. Porque observa, se a pessoa jurídica for desconsiderada, serão atingidos os seus componentes. Sim, é verdade. E o componente, então, não vai querer que ela seja desconsiderada para ser atingido. Depende. Depende porque na redação do artigo 50 há uma informação tanto sutil quanto importante. Tanto sutil quanto importante. Olha o que diz a redação do artigo 50, joga aí na tela, por favor, Thalita, eu estou quase chegando nele aqui.
Olha aí. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares, e aqui vem a deixa, dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Gente, o administrador não necessariamente é sócio. O administrador não necessariamente é sócio. Como o administrador não necessariamente é sócio, pode ser interessante para ele interessante para o sócio, perdão, que a pessoa jurídica seja desconsiderada, porque a pessoa jurídica não vai pagar a conta, e o administrador que praticou o ato abusivo responda sozinho. E como ele não é sócio, a bomba estoura na mão dele. Então, é possível que a própria pessoa jurídica pleiteie a sua desconsideração. É possível que a própria pessoa jurídica pleiteie a sua desconsideração. Enunciado 285 do CJF. 285. Ela pode invocar que seja desconsiderada nessa ótica para atingir o patrimônio lá do administrador não sócio. Ok? Seguindo aí. Essa desconsideração, será que ela pode ser realizada em uma modalidade inversa? Será? Será que dá para ser uma desconsideração inversa? Explico, joga aí na tela. A gente via aí que a desconsideração parte da pessoa jurídica para atingir os seus componentes. Seria possível o inverso? Partir da pessoa física para que seja atingida a pessoa jurídica? Será que dá? Será que dá para ser o inverso? E aí? E aí? Amigos, os tribunais brasileiros vêm admitindo sim a desconsideração inversa. Desconsideração inversa, que alguns chamam de indireta. É a mesma coisa. Indireta ou inversa. Partindo do patrimônio da pessoa física para atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Saindo do patrimônio da pessoa física para que atinja o patrimônio da pessoa jurídica. É a inversa. Inversa ou indireta. Desconsideração inversa ou indireta. Acontece muito em sede de direito de família e de direito do trabalho. Acontece. Imagina que eu sou casado com Thalita e eu objetivo, melhor dizer objetivo não, eu prevendo que vou me divorciar dela. Thalita, mulher de gênio complicado, né? Então, prevendo que vou me divorciar de Thalita, começo a pegar o meu patrimônio e colocar dentro de uma empresa. Com qual objetivo? Com o objetivo de que, no momento do divórcio, Thalita sofra perda patrimonial. Porque na hora de repartir o patrimônio, eu vou falar em juízo que não tem nada em meu nome. Tem nada em meu nome, não tem nada em meu nome. Então, eu não tenho nada para dividir com Thalita. Nesse cenário, é possível que desconsidere a minha personalidade e em um caminho inverso ou indireto, atinja a personalidade da pessoa jurídica. Acontece muito em direito do trabalho também. O cara tem duas empresas, uma empresa podre e uma empresa boa. Aí o que é que ele faz? A empresa podre começa a dar problema, funcionários, etc, coisa e tal. E aí ele começa a sofrer ações e começa a desconsiderar a empresa para atingir o patrimônio dele, porque lá é teoria menor, é muito fácil de desconsiderar. Aí ele pega o patrimônio dele e coloca na empresa boa. Para quando desconsiderar, não tem nada. Lá no direito do trabalho tem. Você desconsidera de forma direta, não tem nada, você aí faz uma desconsideração inversa, indireta, para atingir o patrimônio dele. É plenamente possível. Seguindo nas questões, será que a desconsideração pode acontecer na esfera administrativa? Ou será que sempre depende de decisão judicial? Será que pode ser na esfera administrativa? Ou será que sempre depende de decisão judicial? E aí? E aí? Amigos, temos na jurisprudência brasileira também precedentes de desconsideração na esfera administrativa. Tem um caso interessante que foi julgado pelo STJ, um caso oriundo inclusive aqui do estado da Bahia,
um caso que ganhou repercussão nacional e gerou alteração de várias leis pelo país e, vez por outra, pinta em prova, foi a seguinte situação. Uma determinada empresa se habilitou em um procedimento licitatório. Ganhou a licitação. Na hora que o Estado foi adjudicar a coisa para a empresa, né, o contrato para que a empresa assinasse, o procurador do Estado, ao fazer a conferência documental, verificou que a empresa tinha cometido várias fraudes ao procedimento licitatório. Inúmeras fraudes foram cometidas. Falsificação de documentos, etc. Ele então declarou a fraude, desfez a licitação e aplicou à empresa a pena de não licitar em face do Estado por um determinado período, em virtude dessas condutas aí perpetradas. Pois bem, foi aberta uma nova licitação. Os sócios desta empresa que tinham tomado a pena de não licitar tiveram a seguinte ideia: vamos abrir uma nova empresa. Vamos abrir uma nova empresa. Mesmo endereço, mesmo sócio, mesmo capital social, mesma atividade, só mudava o CNPJ. Pegaram a nova empresa e entraram na nova licitação. Quando veio o procurador do Estado novamente dar o parecer inicial, ele olhou e falou, pô, esses caras aqui, como é que pode? E aí verificou que era uma empresa nova, mas com todas as características da empresa anterior. Ele então, dando o direito de defesa, que invariavelmente tem que dar defesa, desconsiderou a personalidade da pessoa jurídica e aplicou a pena de não licitar aos sócios. A ele, sócio. Em processo administrativo. Os sócios, obviamente, impetraram o mandado de segurança. Buscando aí no mandado de segurança, coibir essa tal ilegalidade, porque entendiam que não era possível desconsiderar na esfera administrativa. Perderam. Porque, segundo o olhar da eticidade, da moralidade das relações administrativas, desde que assegurado devido ao processo legal, é plenamente possível sim tal desconsideração. Até mesmo porque, gente, ainda que não haja lei expressa possibilitando tal conduta estatal, é uma conduta que liga-se à principiologia do direito administrativo. Então fiquem também atentos na hora da prova. Olha como é na hora da prova, Thalita, joga aí na tela. Auditor TCU 2007, prova CESP. E o dispositivo aplicável aos processos do TCU, o Código Civil estabelece que, em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderar a personalidade jurídica e alcançar bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Tal dispositivo, todavia, não se aplica à referida ONG, em razão de se tratar de fundação particular sem fins econômicos. Falso. Que está falso, mantenha na tela, Thalita. É só esse finalzinho aí, ó. Tudo lá em cima está verdadeiro. Só está falso o final. Só está falso o final. Só o finalzinho está falso. Ok? Então, fiquem atentos aí, porque se aplica a qualquer modalidade de pessoa jurídica. Seguindo na nossa luta aí da pessoa jurídica, Thalita, ponto 3, olha aí na tela. Sociedades despersonificadas. Mantenha na tela. Sociedades despersonificadas, que a sua prova pode chamar também de despersonalizado. Despersonificadas ou despersonalizadas. Gente, é despersonificada ou despersonalizada porque é desprovida de personalidade. Desprovida de personalidade. É despersonificada ou despersonalizada porque é desprovida de personalidade. E raciocina. Quando é que a pessoa jurídica ganha personalidade jurídica? Em qual momento a pessoa jurídica ela ganha personalidade? A pessoa jurídica ela ganha personalidade, raciocina, você já viu comigo hoje, a partir do registro. Quando ela é registrada, ela ganha personalidade. É a partir do seu registro. E como é a partir do registro que ela ganha personalidade, senhores? Obviamente, a despersonificada ou despersonalizada ainda não foi registrada. Ainda carece de registro
ela não foi registrada. Daí porque ela é despersonificada ou despersonalizada, porque ela carece, repito, de registro. Beleza? Tranquilo. O que é que se inclui aí nesse rol desses entes despersonalizados? Joga na tela. Olha lá. Inclui aí nesse rol sociedades regulares, sociedades de fato, grupo ou entes despersonificados, pode seguir a enumeração aí em sua casa, massa falida, herança adjacente, massa falida, herança adjacente, tudo isso aí, amigo, herança vacante, massa falida, herança adjacente, herança vacante, tudo isso aí é ente ou sociedade despersonificado ou despersonalizado. Então são agrupamentos de pessoas, são agrupamentos de patrimônio, tem finalidade, mas não estão registrados, não estão constituídos na forma da lei. O interessante, porém, é que nós temos hoje no Brasil milhares de empresas que funcionam na clandestinidade. Milhares, inúmeras. Milhares de empresas que funcionam na clandestinidade. E essas empresas que funcionam na clandestinidade, desprovidas de registro, atuam no mercado. Tem clientes, tem prestadores, enfim, praticam atos. Várias, milhares de empresas atuando no mercado. Justo por isso que o Código Civil preocupa-se em regular tal situação. O Código Civil preocupa-se em regular tal situação porque tais empresas lesionam consumidores, lesionam empregados, enfim, o Código ele precisa regular tal situação, ele precisa regular tal tema e o faz a partir do artigo 986. O faz a partir do artigo 986, sob o nome das sociedades em comum. Então, o faz a partir do artigo 986, sob o nome das sociedades em comum. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos agora sistematizar quais as implicações de você funcionar como uma sociedade em comum, como ente despersonalizado. Quais as consequências jurídicas de funcionar assim? Primeira consequência jurídica está lá no artigo 12, inciso 7 do CPC, 12, inciso 7 do CPC, é que apesar de ser um ente despersonalizado, pode figurar em processo. Apesar de ser um ente despersonalizado, pode figurar em processo. É lógico, é claro. Por que pode figurar em processo? Pode figurar em processo, senhores. Possível que figure em processo. Por que, meus amigos? Tem que sofrer ações. Se não pudesse figurar em processo, ia ser melhor ser despersonalizado, porque ninguém poderia me responsabilizar de nada. Posso figurar em processo. Está no artigo 12 do CPC, Thalita, joga aí na tela, olha lá. Serão representados em juízo, ativa e passivamente, está lá no inciso 7, as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens. Está lá no inciso 7. Então, pode sim figurar em juízo. Segunda consequência, ou segunda implicação, artigo 990. 990 do Código Civil. Segundo qual, os seus sócios, os sócios deste ente, respondem de forma solidária e ilimitada, pelas obrigações sociais. Responsabilidade solidária e ilimitada. A responsabilidade solidária e ilimitada é uma responsabilidade bem severa, né? Bastante severa. Solidária e ilimitada. Além de ser solidária e ilimitada, diz o próprio artigo 990, aquele que contratou em nome da sociedade, está excluído ainda do benefício de ordem. Além de ser solidária e ilimitada,
aquele que contratou em nome da sociedade está excluído do benefício de ordem. Ele está excluído do benefício de ordem. Exclui-se do benefício de ordem. Ok? Beleza? Então fiquem atentos aí na hora da prova. Mas você não quer o benefício de ordem? O benefício de ordem é uma preferência de execução. O benefício de ordem é uma preferência de execução. Uma preferência de execução para que, primeiro, sejam atingidos os bens societários. Primeiro sejam atingidos os bens societários. E apenas posteriormente o patrimônio do sócio. Então, primeiro sejam atingidos os bens societários e apenas posteriormente o patrimônio do sócio. Artigo 990 do Código. Então, para os senhores entenderem, imaginem vocês que João contrata com ente despersonalizado, que é formado por Luciano, Caio e Thalita. Então, João contrata com ente despersonalizado, que é formado por Luciano, Caio e Thalita. Ente despersonalizado porque é desprovido de registro, né? Não está constituído da forma da lei. Perfeito, beleza. Imagina que quem contratou pela sociedade aqui com o João foi Caio. Alguém tem que assinar o contrato, né? E Caio assinou o contrato. Imagina que nós, Luciano, Caio e Thalita, descumprem o contrato. O que acontece? Luciano, Caio e Thalita respondem de forma solidária e ilimitada. Artigo 990. Solidária e ilimitada. E além disso, Caio ainda está excluído do benefício de ordem. Caio ainda está excluído do benefício de ordem. Então, se João ajuiza uma ação contra Luciano, ele responde de forma solidária e ilimitada, mas pode pedir que primeiro sejam atingidos os bens sociais, para depois ele ser atingido. Se João vai contra Thalita, a mesma coisa, solidária e ilimitada, mas Thalita pode pedir que primeiro sejam atingidos os bens sociais, para apenas depois ela ser pessoalmente responsabilizada. Se, porém, João ajuiza uma ação contra Caio, aí já era. Aí já era, porque Caio, além de responder de forma solidária e ilimitada, não poderá arguir o benefício de ordem. É isso que nós concluímos da redação do artigo 990, 1024 no Código, 990, 990, 1024 no Código, bem como enunciado 59 do CJF. Bem como enunciado 59 do CJF. Ok? Beleza? Terceira implicação. Artigo 989. Joga na tela. Olha lá. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes que somente terá eficácia contra o terceiro que conhecesse ou devesse conhecer. O que é que significa então? Em tese, pacto limitativo de responsabilidade entre os sócios não atinge a terceiro, salvo se o terceiro devesse conhecer ou conhecesse. Imagina aí, joga na tela de novo, que nesse acordo entre Luciano, Caio e Thalita, ficou acertado que Luciano responderia com 30%, Caio com 70% não, que acaba, com 60%, e Thalita com 10%. Tá bom? Beleza. Esse eventual pacto limitativo de responsabilidade não tem eficácia contra João. Isso pouco importa para João. Salvo se João conhecesse ou devesse conhecer. Próxima implicação. Artigo 987, joga aí na tela. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. Então, os sócios na relação entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade.
Mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Mas os terceiros poderão prová-la de qualquer modo. Está aí mais uma regra restritiva. Mais uma regra restritiva. Terceiro vai poder comprovar a existência societária de qualquer modo, de qualquer maneira, enquanto os sócios apenas por instrumento o quê? Escrito. Sócios apenas por instrumento escrito. Puxa uma observaçãozinha aí em casa. E a observaçãozinha é a seguinte: a doutrina faz distinção, entre sociedade irregular e sociedade de fato. A doutrina faz distinção entre sociedade irregular e sociedade de fato. A irregular, seguindo a doutrina, é aquela que está em vias de regularização. A irregular é aquela que está em vias de regularização. Mas o procedimento é complicado, é lento, é difícil. Então demora um pouco. Essa é irregular. Já a de fato, é aquela que quer funcionar na clandestinidade. A irregular está em vias de regularização. Já a de fato é aquela que quer funcionar na clandestinidade. Deseja funcionar na clandestinidade. É uma diferença, repito, doutrinária. É uma diferença doutrinária porque conforme enunciado 58 do CJF, o Código Civil não diferencia. O Código Civil trata as duas como sinônimos. Não há diferenciação no Código Civil. No quarto bloco, retornarei com a análise da classificação da pessoa jurídica. Até daqui a pouco.